Meus amigos do Vale do Ribeira, estou recebendo com muito prazer o Dr. André Moreira, CRM 96971, para o nosso tradicional Espaço da Saúde. Muito assunto interessante, começando com a primeira, que foi uma sugestão de um ouvinte aqui do Povo no Rádio, sobre ozonioterapia. O que é isso? Como é que funciona? Vale ou não vale? Teve uma lei agora autorizando? Como é que funciona, doutor André? Muito bom dia, amigo ouvinte. Bom dia, doutor Cristiano. Mais uma vez, o prazer é todo meu de poder participar aqui do programa. E resolvi trazer, atendendo a pedidos, um pouco sobre ozonioterapia. Em meio à polêmica, lei autoriza o uso como tratamento complementar no país. Então, realmente houve uma aprovação, mas que é bem restrita a alguns determinados tipos de tratamento. E aqui diz, é importante destacar que o uso é bastante controverso no Brasil e no mundo. Mas eles contam um pouco da história e diz que a ozonioterapia é bastante antigo esse termo, E há relatos de que o gás ozônio foi descoberto em 1840 e tenha sido usado por soldados alemães para tratar feridas durante a Primeira Guerra Mundial. Então, assim, se os alemães usaram, eu acredito que deva até funcionar, porque os alemães, principalmente durante a guerra, de uma forma bastante questionável, mas evoluíram muito na questão da medicina, em descobrir os limites do ser humano, vamos dizer assim, dos tratamentos. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, classifica o ozônio como um gás com forte poder oxidante e bactericida. E publicou uma nota em 7 de agosto de 2023, um comunicado à imprensa que ratifica, que confirma que os equipamentos que utilizam a ozonioterapia, aprovados pela Anvisa, somente possuem indicação para tratamento de cárie. Será que meu dentista usa ozônio? Vou perguntar na próxima. Tratamento de cárie, periodontia, endodontia, cirurgia odontológica, resumindo, é tudo para dente aqui. Além de aplicação estética para auxílio à limpeza e asepsia da pele. Então, para usar na pele ainda vai, limpeza de pele, essas coisinhas. Mas e na boca, E o comunicado informa ainda que para outras indicações médicas no Brasil, não tem comprovação científica ainda, então não está liberado, só para periodontia e na pele. Daí, já ficou esclarecida a dúvida do nosso ouvinte. E a questão da glicose no sangue, como é que é essa história da relação glicose alta, glicose baixa, problemas cardíacos? Esse é um estudo bem profundo e amplo, que foi publicado agora, eu achei bem interessante trazer. Ele aborda, deixa eu achar o número exato aqui, 427.435 pessoas. É um número bem considerável, 427 mil pessoas é bastante. Que foram avaliadas de 2006 a 2010, que entraram no estudo. E foram acompanhadas por mais de 10 anos. Na verdade aqui, 11,8 anos. E como é que eles acompanharam isso? Esse estudo foi para avaliar a glicemia e a hemoglobina glicada, que ela vê uma média de 3 meses de glicemia, e ver até que ponto quem tinha hemoglobina glicada mais baixa tinha menos doença cardiovascular e quem tinha hemoglobina glicada mais alta tinha mais doença cardiovascular. É um estudo bem interessante, que é o maior estudo até o momento, E eles avaliaram o seguinte, que as mulheres, por exemplo, eram mais propensas a ter obesidade nesse estudo, E a redução do peso, o tratamento da hipertensão, o tratamento do colesterol reduzia o risco de eventos, o risco de derrame, infarto, trombose. Só que realmente a glicemia, o diabetes, foi o pior fator de todos, o que mais contribuiu na doença cardiovascular.
E o que eles viram aqui foi o seguinte, eles dividiram em 5 grupos, com hemoglobina glicada baixa, menor do que 5,5%, hemoglobina glicada normal, até 5,9%, pré-diabetes, que seria de 6 a 6,4%, diabetes não diagnosticada, aquele que não sabia foi lá, tirou o sangue, viu a glicemia, hemoglobina glicada, deu 6,5%, maior que 6,5%. E o diabetes tipo 2 já diagnosticado. Então eles dividiram nesses 5 grupos e foram acompanhando. E quais foram os desfechos cardiovasculares que eles avaliaram? Foram doença arterial coronariana, ou infarto ou angina, fibrilação atrial, que é a arritmia que pode causar o derrame, trombose venosa profunda, embolia pulmonar, acidente vascular cerebral e insuficiência cardíaca. Então, quer dizer, esses foram os principais desfechos. E durante 11,8 anos de acompanhamento do estudo, 51 mil pessoas tiveram algum evento desses daí, um evento cardiovascular. E eles concluíram o seguinte, as pessoas que tinham diabetes, né, foi pior para as mulheres. Então, nas mulheres, o diabetes acaba sendo mais nocivo. Isso, mais nocivo, mais grave. Então, quer dizer, é um estudo que mostra que quanto menor o risco, então, por exemplo, aqueles que tinham a hemoglobina glicada abaixo do normal, foi menor incidência de eventos. Aqueles que tinham hemoglobina glicada normal, já foi um pouquinho maior. E assim sucessivamente. Quanto mais alta a glicemia, maior a incidência de eventos. Talvez porque, por exemplo, a pessoa mais obesa seja mais sedentária, tenha a glicemia mais alta. Então, quer dizer, todo estudo tem várias coisas a serem desmembradas, né? Você pode olhar a mesma coisa sobre várias faces, né? Óticas diferentes. Mas a conclusão do estudo aqui do Reino Unido, né? E ali daquela região, países de Gales, foi essa: quanto menor a glicemia, menor a incidência de doenças cardiovasculares. Outra questão aqui é a pressão arterial e os desfechos com pacientes entre 60 e 80 anos de idade. É uma outra questão também interessante, porque há muito tempo atrás, quando estava estudando medicina, meu pai já dizia, que era médico cardiologista, falava que não, a pressão nos idosos é mais alta. É normal a pressão do idoso ser maior. Então, sempre eu entendia isso como uma verdade. Até que foram vindo os estudos dizendo que não. A pressão do idoso até 16 era aceitável. Depois baixou para 14. E agora estão dizendo que não, que a pressão tem que ser igual a de uma pessoa normal, ou melhor, jovem, mais jovem, isso, desculpa. E aí, o que acontece? Esse estudo STEP, que é do inglês, né, como se fosse um passo, é STEP, que é Strategy of Blood Pressure Intervention in Elderly Hypertensive Patients. Quer dizer, o nome é comprido, mas abreviaram para STEP, com 8.511 idosos, idade de 60 a 80 anos, hipertensos e que nunca tinham apresentado nenhum evento cardiovascular, angina, infarto ou derrame. E aí eles foram ver isso, que nesses casos, a pressão ideal, que menos teve eventos cardiovasculares, foi 126,9. O interessante aqui é que esse estudo, o STEP, ele mostra pela primeira vez aqui dos estudos, num caso de hipertensão, a curva em J. O que é isso, a curva J? Hoje em dia ela é bem assim citada na medicina. Conforme você diminui a pressão, você diminui o risco de eventos cardiovasculares, até chegar no ponto mais baixo do J. Só que depois começa a subir de novo, então você diminuir demais a pressão no idoso também não é tão bom. Então o que eles falaram é isso, existe uma associação em curva J.
e o ponto ideal é 126,9. Resumindo, né? 13, 130. 130. Bom, outra questão, um mal que está atingindo muita gente no Brasil é a questão da depressão. Depressão hoje está atingindo Sim. muita gente. Não sei se os tempos modernos, situação financeira, não sei o que é. E qual a melhor forma de avaliar a resposta terapêutica antidepressiva? Eu achei muito interessante esse trabalho aqui, que ele fala o seguinte, que existem questionários para você avaliar o tratamento de depressão. Então, existe o Remission from Depression Questionnaire, que é um questionário para avaliar se a depressão foi diminuindo, e um questionário de alta, que é para ver a resposta global do paciente. Só que assim, eles viram que de 854 pacientes que tinham uma depressão grave, profunda, vamos dizer assim, não batia o que o questionário, as respostas no questionário, com a sensação do paciente de que realmente ele estava melhorando. Então, o remédio, muitas vezes, ele traz para o paciente uma melhora clínica, que às vezes o questionário não reflete isso. Às vezes o questionário é uma coisa técnica e amarrada, é sim, não, e às vezes não é bem assim no dia a dia. E o que eles avaliaram? Que se você investigar aqui os domínios, né, dos sintomas que eles falam, funcionalidade, qualidade de vida, capacidade de enfrentamento e saúde mental positiva. Então, os pacientes tinham uma resposta em relação a isso, mas que às vezes não era encontrada no questionário. Então, o resumo deles é assim: os pacientes com depressão se beneficiam do tratamento, mais do tratamento do que determinam os scores, os questionários. Então, às vezes você não pode, por exemplo, amarrar um paciente só pergunta e resposta. O score está dizendo que ele não melhorou, que tem que continuar o tratamento, mas ele está se sentindo melhor. Então, a moral da história aqui é: se o paciente que faz tratamento de depressão está se sentindo melhor, já isso tem que ser levado em consideração e realmente é uma grande coisa. Tá aí, os senhores vejam, como sempre, temas muito interessantes, e atendendo hoje, inclusive, um ouvinte com a questão da ozonioterapia, que é a palavra da moda agora. Sim, sim. Doutor André, microfones da 99 para suas despedidas, desde já agradecendo e prometendo retornar na semana que vem. Mais uma vez, só eu que tenho mais a agradecer aqui. E realmente, não estou dizendo que a ozonoterapia não funcione. Pode ser que funcione, mas não existe nenhum estudo, a gente não tem nada que possa recomendar, validar isso. Então, realmente é um problema que às vezes aparece muita gente vendendo tratamentos, às vezes miraculosos, que às vezes não existe nenhuma comprovação. Então, a gente não pode dizer nem que sim, nem que não. Mas é isso, espero que você tenha gostado e até semana que vem. Semana que vem tem mais.